Olá pessoal, eu sou Patrícia Ungarelli, esse aqui é meu canal no YouTube, onde nos encontramos, não é, para falar de astrologia, onde eu trago alguns temas recorrentes, às vezes nas consultas, nos cursos, e é um canal de comunicação com você, que você pode então me mandar sua pergunta, sua dúvida, sua questão. Se você está vendo pela primeira vez, então aproveita para se inscrever no canal, assim você recebe em primeira mão os vídeos assim que eu posto. E se você gosta e gostou, deixa também o seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer um tema que muitas vezes acontece nas minhas aulas de magia astrológica ou nas aulas de formação. Por quê? Vamos entender algumas questões sobre esse tema um pouco mais, vamos dizer assim, esotérico ou místico, né? É quando a gente fala sobre a questão espiritual ou a conexão espiritual, ou o tema espiritualidade, que é, na realidade, um tema controverso, existe um monte de formas de entender isso. Então eu vou trazer um pouquinho a minha maneira de ver, de ler e de passar isso para o meu cliente ou para o meu aluno. Antes de mais nada, vamos tirar aquela ideia de que espiritualidade tem a ver com espíritos. Não vamos falar disso agora. Não vamos falar dessa situação agora, tá bom? Vamos pensar o seguinte, eu gosto de usar muito essa simbologia, essa imagem. Vamos pensar na espiritualidade como o nosso mundo invisível. Aquele mundo que a gente não vê, mas estamos dentro dele e estamos com ele ao nosso redor também, não é? Então nós não vemos o mundo das emoções, não vemos o mundo dos pensamentos, não conseguimos pegar, não é? Quando a gente fala de energia, a gente pode até medir, pode ter aparelhos para medir essas coisas, mas é difícil concretizar, é difícil materializar, é difícil trazer isso para o nosso mundo racional, objetivo e concreto, não é? Então, espiritualidade nesse contexto fala muito sobre essa sua conexão com este outro lado da vida, que apesar de não ser então concreto, ele é subjetivo, nem por isso ele é menos importante. Aliás, eu costumo sempre dizer que ele é muito mais importante, porque ele abrange muito mais conteúdos. A gente pode falar algumas palavras, mas dentro da nossa cabeça estamos pensando muito mais do que estamos falando. A comunicação não verbal é muito maior do que a comunicação verbal. Aquilo que a gente não expressa, que fica dentro da gente, é muito mais potente, muito mais intenso, às vezes, do que o que nós estamos falando. Então, esse mundo espiritual, esse mundo da espiritualidade, que no nosso mapa temos algumas casas para ver isso, ou temos alguns símbolos para ver isso. Eu gosto muito de primeiro ver a posição do planeta Netuno, que traz essa simbologia de conexão com esse outro lado da vida. Então, Netuno é um planeta de trânsito muito grande pelo Sol, ele demora muito tempo para dar toda uma volta ao Sol, por isso é mais interessante analisá-lo, né, pelo ponto de vista das casas, porque muitas pessoas nasceram com Netuno naquele signo, já que ele demora muito tempo para transitar, para sair do signo. Então, uma geração inteira tem, por exemplo, Netuno em Escorpião, uma geração inteira tem Netuno em Sagitário. Então, hoje, atualmente, ele caminha pelo signo de Peixes. Então, muitas pessoas nascendo agora vão ter Netuno no signo de Peixes, que é o próprio signo dele, inclusive, né? Mas Netuno na casa, que aquela casa astrológica, lembrando que uma casa astrológica é uma área de experiência da vida humana, em todas as dimensões, porque vivemos as dimensões materiais, as dimensões espirituais, emocionais, né? As dimensões mentais e as dimensões de identidade, mas Netuno, naquela área da vida, vai trazer para você esse ponto de conexão, esse ponto de transcendência, vamos usar também essa palavra, né? É aquele lugar mais fácil, aquela área da vida onde é mais fácil você perceber energias, perceber as vibrações, perceber as frequências, inclusive vibracionais, seja de pessoas pensando em você, seja de você pensando nas pessoas, ou seja, toda essa rede energética que está ligando as pessoas e liga tudo a todos. A gente pode não ver essa rede, mas essa rede está aí, né, conectada tudo a todos. E agora nós temos uma coisa interessante,
que é a rede social mesmo, né? Essa que a gente conversa aqui, então é o YouTube, é o Facebook, todas as redes sociais, que de uma maneira concreta traz a simbologia do que eu estou querendo dizer agora sobre Netuno. Porque a gente está conectado com todas as pessoas através dos nossos equipamentos, através das câmeras, através dos sistemas tecnológicos, não é? Mas a gente não percebe muito bem como é que é feita essa conexão. É uma coisa que parece às vezes meio místico, né? Se a gente fosse uns anos atrás e falasse, olha, vai existir uma época em que as pessoas vão se comunicar dessa forma, iam achar o quê? Não é que a gente ou estava maluco ou que era uma coisa de sei lá, né, de viajantes ou de pessoas místicas, não é mesmo? Então essa ideia sobre conexão energética, eu vejo muito através de Netuno no mapa, né, onde ele está, e vejo através das áreas que tem a ver com esta vivência, que são as casas 4, 8 e 12, 3 casas do mapa que trazem a leitura sobre o que está do lado de lá. E o que está do lado de lá? Aquilo que não vemos. E também a questão espiritual, como eu falei no início, não é? Que não tinha a ver exatamente com espíritos em si, mas considerando que somos espíritos encarnados, podemos dizer que essa área de espiritualidade tem a ver com isso, com essa nossa vivência, não só enquanto seres humanos encarnados, personalidades encarnadas, porém também enquanto espíritos, vivência espiritual, considerando que já estamos vindo de outras vivências, de outras vidas, não é? Então, são outras áreas que eu também analiso nessa conexão espiritual. E, lógico, os planetas que também falam também sobre essa questão mais fluídica ou essa questão mais transcendental, que é a própria Lua, né, que rege o signo de Câncer, caranguejo, um signo de água, que por natureza elemental a água está ligada a isso. O Plutão, o planeta Plutão, que é o regente do signo de Escorpião, outro signo de água, que naturalmente se liga a esse campo da vida, e Netuno, que é o planeta de Peixes, regente de Peixes, e que também rege um signo de água. Então, se vocês perceberem, nós temos então os signos de água, os planetas que regem esses signos de água, as casas que têm a ver com a informação sobre água, né? E o próprio ponto onde Netuno está, que é aquele ponto do mapa onde a gente tem mais facilidade para perceber energias, para sentir, portanto, para se conectar, para estar com essa vivência do ponto de vista espiritual. Mas aí as pessoas podem me perguntar ou podem falar, tá bom, mas e o que isso vai mudar na minha vida? Não é? Se eu tiver uma conexão maior ou se eu começar a desenvolver mais esse lado. Então eu digo assim, né? Que se temos potenciais dentro de nós, que muitas vezes não usamos, né? Por que não desenvolvê-los? Por que não usamos a intuição, o feeling, até a premonição, a imaginação, os sonhos, para trazer deste mundo espiritual aquilo que desejamos ou aquilo que queremos concretizar? Então, o que acontece com a gente quando começamos a desenvolver esse lado ou quando queremos aprender sobre esse lado é que ampliamos a visão de mundo e a nossa experiência como ser humano, não é? Nós não somos só aqui, né, material, carne, encarnados, né? Nós não somos só isso. Então, se estamos aqui e podemos vivenciar uma vida um pouco mais plena, por que não conhecer? Ou por que não estudar? Ou por que não desenvolver? Então, todas essas qualidades ou percepções extrasensoriais, né, que algumas religiões têm como desenvolvimento, inclusive, o lado da mediunidade, tem a ver com tudo isso. Né? E entender um pouco mais sobre isso é também conhecer sobre a sua natureza humana, já que nossa natureza humana pressupõe exatamente esse outro lado da vida. Então, nenhum ser humano está aqui isento de sentir. Nenhum ser humano está aqui vivendo sem a capacidade de premonição, por exemplo, né? Sem essas capacidades mediúnicas. Todo ser humano pode negar, pode não utilizar, pode não querer saber, mas é inerente ao ser humano, é inerente à nossa natureza. Então, não há nada de sobrenatural em falar sobre espiritualidade. Não há nada de coisas místicas quando falamos de espiritualidade. Por quê? Porque a nossa natureza como ser humano é uma natureza espiritual. Nós temos o lado psíquico também, nós temos esse outro lado de sensibilidade também.
Tudo isso está dentro de nós, não é? E o mapa, como um orientador sobre essa área da vida, ele é muito completo para nos dar informação de como é que essa conexão pode acontecer. Não é? Se é uma conexão um pouco mais material, através dos elementos, através das práticas, se é uma conexão um pouco mais mental, através de leituras, de cursos, de aprendizado, se é uma natureza um pouquinho mais física, né, energética, que é através mesmo de vivências talvez nesse campo, iniciações, vivências dinâmicas, né, vivendo a prática dessa questão espiritual, ou se é através da parte realmente emocional, dessa ligação com a sua parte emocional. Então é um tema assim muito abrangente, lógico que não dá para falar isso num vídeo curto, né, como é a proposta dos meus vídeos, mas dá para abrir um pouquinho a sua curiosidade para você começar a buscar esse outro lado da vida também, porque ele é fundamental para trazer para a sua vida um sentimento de pertencimento, de alguma forma, a esse universo que nos cerca. Porque nós não estamos aqui isolados não, apesar de parecer, estamos conectados. Nós fazemos parte de um sistema muito maior do que aqui, onde vemos a Terra, por exemplo. A Terra já é grande o suficiente, mas comparado ao resto, ela é só um pequeno grão, né? E olhe lá. Então, bom, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar a divulgar o canal. Manda para mim as suas perguntas também, né? Aquilo que você gostaria que eu falasse, ou alguma curiosidade, ou algum tema. E a gente assim vai crescendo, vai trocando informações também. Aproveita, se inscreve no canal, divulga o canal, compartilha isso com seus amigos, se você achar que a informação é útil e válida, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.